Aqui tem uma questão muito importante da gente pensar, né? Esse comportamento relapso, ele é geracional ou ele tem a ver com criação? Acho que existem coisas que se misturam, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Se a gente pensa que existe uma parcela desses adolescentes que vivem num contexto de excessos e de acessos. Então, tem uma diversidade de coisas e tem uma disponibilidade dessas coisas a qualquer tempo, né? Então, é muito importante que haja uma noção de que as coisas, elas custam. Então, muitos pais falam, nossa, essa criança, esse adolescente, não tem gratidão por aquilo, né? Mas isso a gente também tem que aprender. E a gente aprende isso com a falta. Então, a gente só entende o sabor do alimento quando a gente tem fome. Se a qualquer tempo nós somos, né, levados a se alimentar, a gente não percebe a falta. E aí a gente toca num assunto bem importante. Os pais, muitas vezes, eles querem que os filhos tenham um entendimento sobre algo que eles não ensinaram. Não vai acontecer por osmose, não vai acontecer como por encanto. Os filhos precisam entender que existe um caminho percorrido, até para construir uma admiração por esse caminho, né? E entender que ele é cheio de percalços, ele é cheio de dificuldades. E aí entra a temática do limite. Então, se você não tem uma noção de que as coisas, elas custam, né? Custam energia, custam vida, custam tempo de vida, você perde um pouco a noção sobre o real valor que as coisas têm. Né? É claro que não dá pra gente reproduzir o que foi pra gente na infância, mas a gente pode pensar em como, nesses contextos em que nós estamos inseridos, nós podemos ensinar esses aspectos. Me lembro de uma pessoa da minha família que contou uma vez a felicidade da filha quando a máquina de lavar chegou. Então foi uma criança que viveu a experiência de assistir os esforços em cuidar da lavagem das roupas sem a presença de uma máquina. E quando essa máquina chegou, olha que delícia, agora a gente tem uma máquina para lavar roupa e o cuidado que isso vai gerar. Então, às vezes os pais se perdem um pouco nessa gratuidade em oferecer as coisas. Tem uma atividade que eu fiz há uns anos atrás no colégio que eu trabalhava, que era em função de uma determinada temática. A gente trabalhava hipoteticamente, né? Então eu colocava ali um cenário de uma família X, composta por tais e tais pessoas, com tais e tais idades, e falava, olha, vocês têm um valor X para fazer as compras do mês para essa família. E aí eles tinham que fazer uma coleta de dados. A partir do uso da internet, isso fica muito mais interessante. A gente pode entrar nos sites e identificar quais são os valores, né? Quanto custa um litro de leite? Quanto custa um pacote de arroz? Quanto custa um pacote de feijão? Quanto custa uma lata de óleo? Quanto custa? E aí eles inicialmente acharam ia ser muito simples esse processo. E eles, no decorrer da atividade, foram se dando conta das limitações que isso causava na alimentação dessa família. Então tem que fazer escolhas. Não vai poder encher o carrinho e levar para casa com tudo o que deseja, né? E aí me lembro de uma aluna que perguntou para a mãe, como é que as pessoas vivem desta maneira? E a mãe dela contou isso. Embora aquela fosse uma família que tinha uma condição bastante privilegiada, aquela não era uma vivência daquela família, mas o fato daquela menina fazer aquela atividade permitiu que ela percebesse que existem outras tantas famílias que diariamente, semanalmente, mensalmente precisam fazer essas escolhas. Então, nesses últimos anos eu percebo um afastamento cada vez maior das crianças e dos jovens dessa convivência social. Então elas têm sempre
um motorista, um veículo que leva essas crianças para o colégio, mas que não estão em contato com a realidade da vida como ela é. E essa distância cria distorções, cria visões que são equivocadas. E obviamente que isso compromete a noção da própria cidadania. E você ensina para os seus o valor das coisas, mas não num sentido moralista, não no sentido de vitimização. Olha, você sabe quanto isso, né? Quanto de esforço de vida meu isso. Não, não é nesse sentido. É no sentido prático mesmo. Quanto custa? Né? Quanto de custo da natureza nós impusemos na fabricação dessa garrafa? Quanto de água, quanto de energia nós despendemos para produzir algo que possivelmente nunca vai se deteriorar na natureza, né, para você usar algumas vezes e largar por aí sem a menor responsabilidade. É isso. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, assine, acione o sininho. Vamos fazer o canal crescer. Até a próxima!